Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Cristão Abnegado e hoje vamos falar mais um pouco sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos estudar esse livro maravilhoso, esse livro abençoado. E hoje temos um tópico interessante, um tópico muito bonito, que é como entender textos bíblicos difíceis e como entender, como lidar com as passagens difíceis na Bíblia. Mas antes eu quero que você perceba que se você veio aqui para estudar a Palavra de Deus com sinceridade, com vontade de aprender, esse vídeo vai ser muito eficaz para você. Mas se você não quer aprender, vai ser muito difícil você aplicar os passos que vamos apresentar aqui. Então, vamos para o nosso primeiro passo. O primeiro passo é faça uma abordagem bíblica e com espírito de oração. Veja, você precisa entender que na Bíblia, você encontra a solução para os problemas bíblicos. A maior resposta para os questionamentos bíblicos você encontra na própria Bíblia, na própria Palavra de Deus. Então você precisa buscar na Bíblia a resposta para os questionamentos bíblicos. Nós entendemos melhor os textos bíblicos, os problemas bíblicos, quando nós buscamos fazer uma leitura deles à base de toda a palavra e não com base num texto isolado. O problema de muitos é que pegam um texto isolado, Por exemplo, eu pego um texto que talvez seja difícil de entender e eu quero pegar esse texto e entender apenas esse texto, esse versículo. Mas nós precisamos entender que aí tem contexto, tem o contexto imediato, contexto histórico, contexto escriturístico e tem muita coisa aí. Então, quando você abrir a Bíblia para estudar, para entender, vá com um espírito, faça uma abordagem bíblica, verdadeiramente bíblica. Leia ela para entender, para aprender e leia ela à luz de toda a Bíblia. Entenda, os textos difíceis serão explicados pelos textos mais fáceis. Outro ponto dentro dessa questão é, diz-se que quando nós oramos, nós entendemos a Bíblia de uma forma, ou nós entendemos os problemas, ou olhamos para os problemas com uma perspectiva diferente. O mesmo acontece com a Bíblia. Quando nós oramos, nós estamos clamando ao autor da Bíblia, aquele que orientou os discípulos a escreverem a Bíblia, os profetas a escreverem a Bíblia, a nos orientar também a compreender a Bíblia. Jesus disse lá em São João 16 que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos guiaria a toda a verdade. Então, quem mais seria, ou qual seria a melhor companhia para nos levar a compreender a Bíblia, a não ser o Espírito Santo? Então, não leia a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Leia a Bíblia com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo. Então, quando você ler a Bíblia, busque, clame, peça que o Espírito Santo lhe oriente a ler a Bíblia. O segundo passo, faça uma abordagem sincera e cuidadosa. Quando você abrir a Bíblia, você precisa ser sincero. 1 Crônicas 29:17 diz que Deus olha para a sinceridade do coração do homem. Então, se você abrir a Bíblia, você tem que ser sincero naquilo que você quer entender, naquilo que você quer aprender. Se você abrir o texto bíblico, quer entender sobre juventude, você quer entender sobre lei, você quer entender sobre amor, você quer entender sobre Jesus, então vá com sinceridade para aprender, vá com um espírito sincero para aprender, para tirar de lá lições maravilhosas, para colecionar de lá cada pérola preciosa que você pode encontrar lá. Vá com um espírito sincero e não fingido, porque Deus olha no coração, Ele sabe as nossas verdadeiras intenções. E aprenda a harmonizar os textos bíblicos, Você precisa criar uma harmonia, porque os textos bíblicos eles se harmonizam. E essa harmonia é algo muito bonito quando você abrir a Bíblia, você entender. E à medida que você vai lendo, você vai percebendo essa harmonia, você fica impressionado, você olha, uau, que coisa, você não consegue entender, muitas das vezes, porque a Bíblia ela se explica, ela se harmoniza. Mas há algo muito importante, você precisa entender que a sinceridade ela vai te fazer, vai permitir você, quando abrir a Bíblia, por exemplo, vai encontrar um texto que confronta a tua realidade. Você aprendeu que é igual a 1, mas o texto vai te ensinar que é igual a 2. Então esse texto vai te confrontar. Você precisa ser sincero e você precisa estar disposto a aceitar que o que o texto bíblico diz é a verdade. Que o que o texto bíblico diz é a realidade. E você não precisa mudar essa realidade. E precisa ser cuidadoso, você tem que ter muito cuidado, tem que ser muito minucioso ao estudar a Bíblia. Muito cuidado mesmo. Se for possível, pegue uma lapiseira, pegue um caderno, e à medida que você vai lendo, aponte os textos, sublinhe textos importantes. É muito importante. Não leia a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. Abre a Bíblia e lê uma folha, lê outra folha. Não, estude a Bíblia. Estude de verdade, examine de verdade. E aí você vai tirar pérolas preciosas de lá.
E é muito importante isso, e vai te ajudar muito, e aí você vai crescendo. E aprenda, os textos bíblicos sempre vão ser explicados, os mais difíceis vão ser explicados pelos mais fáceis. E essa é a sequência, esse é o desenrolar da coisa. O nosso terceiro passo fala então sobre uma abordagem humilde. Quando você abrir a Bíblia, você precisa se despir do eu, você precisa se despir de toda a percepção que você tem e deixar com que ela seja o padrão, ela seja o elemento principal. E aí você vai perceber a beleza da coisa. O Espírito Santo não falará a uma mente indiferente. Se você manter-se indiferente diante do texto bíblico, o Espírito Santo não falará ao teu coração. Você precisa estar disposto a aprender, você precisa estar disposto a abdicar-se de você mesmo. E o nome do nosso canal é Cristão Abnegado. Então, abnega-se de tudo, abnega-se de tudo que te impede de perceber o que está lá, o que está na palavra. E perceba algo, a percepção de que nós não somos o padrão das coisas e que a compreensão das coisas vai além de nós, nos leva a uma vontade intensa de busca, uma vontade intensa de aprender mais e mais e mais, e nos leva a buscarmos aprender constantemente, sem cessar. Isso nos leva ao nosso quarto passo, que é determinação e paciência. Quando você abrir a Bíblia, talvez você vai olhar um texto e você vai querer entender na hora, mas talvez você não vai entender na hora. Então você tem que estar disposto a buscar constantemente, estar determinado de verdade, e ser paciente é uma virtude do crente, é uma virtude do cristão. Ser paciente. Muitos não somos pacientes, nós queremos entender na hora. Tipo, eu abri um texto, não entendi. Não, você abriu um texto, não entendeu? Tá bom, para por aí, guarda aquele texto, continua lendo a Bíblia. Se você encontrar um texto que fala sobre o mesmo assunto, tenta juntar com aquele texto. Se não entender, continue lendo a Bíblia, leia toda ela, e aí você vai ver que você vai aprendendo mais e mais e mais, você vai crescendo mais e mais e mais, você vai desenvolvendo na fé mais e mais e mais. E perceba, na vida cristã você nunca chega a um limite. Eu nunca vi um reformador ou um escritor que disse, não, eu aprendi tudo. Não, ninguém aprende tudo. Nós aprendemos constantemente, continuamos aprendendo, ninguém cessa de aprender. Então, toca abrir a Bíblia com aquela vontade intensa, honesta, sincera, humilde e determinada de aprender. Uma coisa eu te garanto, você pode ler a Bíblia mais de 1000 vezes e você sempre vai aprender algo novo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e o nosso Deus é infinito e ela contém conteúdos infinitos que saíram da boca do próprio Deus dirigida aos homens. Então que Deus te abençoe, eu espero ver você na próxima sexta-feira, compartilhe, se inscreva, ative aí o sininho, toque aí no botão vermelho, e eu espero que nós possamos compartilhar mais e mais e mais da palavra. E se você tem uma sugestão de um conteúdo para o canal, comente aí embaixo, eu vou falar, porque estamos aqui para compartilhar mais e mais sobre Cristo e sobre a sua palavra e aprendendo constantemente.